Já estamos no ar em mais um programa Elga e você, sempre com aquele compromisso de trazermos informação com credibilidade e a gente adora. E no programa de hoje já damos o pontapé inicial com ele, Carlos Campelo, trazendo um questionamento, uma reflexão. A sua fraqueza pode ser o excesso da sua força. Nossa maior fraqueza, na verdade, é a nossa força elevada a um patamar desconfortável, a um patamar onde a gente não está dentro dos nossos controles emocionais normais. E na sequência, Dr. Igor Vilela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e leitura biológica, retorna ao Elga e Você para trazer informações em relação ao estresse, ansiedade e a nossa imunidade. Claro, se eu tenho uma alteração somatoemocional por estresse, por alguma questão, a sua imunidade ela vai alterar. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E agora no Elga e Você, aquele bate-papo sempre leve, descontraído e com muita informação e perfeito para iniciarmos essa segunda-feira, porque ele está aqui na minha frente, Carlos Campelo. Mais uma semana juntos, graças a Deus. Graças a Deus, com saúde. Muita saúde. E muita fé que tudo isso vai passar. Nossa, falar de saúde hoje, né? Todo mundo fala saúde. Nossa, é isso que nós precisamos. Então, essa conscientização, né, essa energia em prol da saúde me faz tão bem, sabe? Acho que faz bem para a humanidade. Acho que é de longa data, né? A gente vem falando de saúde emocional, física, verdade. espiritual. Estamos em um mês importante, né? hein, Campelo, Janeiro Pois Branco. Janeiro Branco, exatamente. Que foi inserido em 2020. Eu fiquei assim, quando eu fui dar uma olhada em quando começou essa campanha de conscientização, eu vi o quanto ela é nova, né, Campelo? Esse despertar para a saúde mental é algo bem recente. Assim, Elga, para a população em geral, sim. Sim. Já vem estudando isso. Olha, Elga, isso dá um tema, tá? A questão a evolução que nós tivemos desde a Segunda Guerra Mundial para os tratamentos das questões mentais é impressionante. Elga, não é longa data que a pessoa, por exemplo, se ela tivesse uma crise de estresse, ela era considerada louca, ela era internada no manicômio, ela passava por choques elétricos. Então, eu acredito que esse tipo de procedimento Totalmente. Que gerou todo esse estigma em relação, né? Exato. As questões mentais, Exato. Esse preconceito. Muito. Né? De nem se, não pode nem se falar. Olha, imagina uma pessoa não que era pode autista. Falar sobre um autista. Por exemplo. Sim. Né, como que ele era tratado? Então, essa conscientização está vindo muito forte. Tem esse apresentador da Globo, o Mion, que tem o filho que é autista. Sim, olha, está sendo trouxe, fantástico essa abordagem, esse assunto para o momento de uma forma leve, de uma forma descontraída, onde as pessoas estão conseguindo entender e perceber como que se trata um autista. Tanto é que também na passagem de ano estavam falando dos fogos, que geralmente falavam de animais, mas o som alto também para os autistas é atormentador. Sim. Eles se debatem, eles não gostam muito disso. Realmente eles não ficam bem, né? Então essa conscientização é uma coisa assim que sempre, tudo que for para conscientizar a população para o bem normal, o bem da sociedade, vale a pena sempre a gente falar, comentar e fomentar. Maravilhoso, Campelo. E olha, estou sabendo que nós temos um tema assim, como eu sempre digo, né, para o meu telespectador, bafônico. Estou assim, uma curiosidade, de verdade. Elga, tem um estudo, ele já foi aplicado em 85 milhões de pessoas no mundo. Olha, né? só. Exato. E ele traz para nós que a nossa maior fraqueza, na verdade, é a nossa força elevada a um patamar
desconfortável, a um patamar onde a gente não está dentro dos nossos controles emocionais normais. Onde eu estou vivendo estresse, ou estou vivendo um ambiente que não me deixa equilibrado, fora do equilíbrio. Realmente você vai ter que traduzir para nós, Campelo, que eu fiquei realmente agora, eu senti algumas dúvidas em relação à compreensão. Ótimo, e é bom você perguntar porque a gente consegue traduzir de uma forma que o nosso telespectador entenda. Vamos lá. Dentro dessa técnica que é chamada LIFO, é uma palavra, LIFO, é uma palavra americana, duas palavras, Life Orientations, orientações para a vida. São coisas que a gente traz dentro de nós como uma orientação para nos relacionarmos com a vida. E ele traz quatro papéis bem definidos. E tudo tem siglas, né? Tem o TC, o DA, o MC e o AN. São essas quatro siglas. Eu vou explicar todas direitinho, tá? O TC é toma e controla. São os controladores. São aquelas pessoas que têm a orientação para controlar as coisas. Controlar o tempo, controlar a vida, controlar um projeto, muitas vezes até controlar um relacionamento, né? Então, tomar o controle, eles tomam a frente, né? Eles estão muito voltados a trabalhar com meta. São pessoas que gostam de trabalhar com resultado, com meta, e pode colocar para frente que ele vai para frente. Sim. Com relação a isso. O AN, que é o contraposto do TC, o AN é o adapta e negocia. Sim. Adapta e negocia, já fala de adaptabilidade. São aquelas pessoas que gostam das relações. O forte dele são as relações. Sim. Eles gostam de manter a equidade, manter o equilíbrio dentro das relações. Entendi. Tá entendendo? Estou. Tá ótimo. Perfeitamente. Muito bem. Vamos fazer um parênteses aqui. Vamos dizer o seguinte, que tem duas pessoas que estão discutindo por qualquer motivo. Uma porque está defendendo o lado A e a outra que está defendendo o lado B. E a gente coloca uma terceira pessoa para mediar essa conversa. Sim. A gente pega e coloca um TC, que é toma e controla, que é um controlador. O que vai virar dessa discussão? Ele vai querer controlar. Ele vai querer nem escutar a opinião das pessoas. Ele não vai escutar nenhum nem outro. Daqui a pouco as duas vão... É tudo que... A percepção dele. Dele. Entendi. Entendeu? Daqui a pouco os dois vão estar quietos e ele vai estar brigando com os dois. E isso se ele não tomar partido de um dos lados e começar a atacar o outro lado. Meu Senhor! Sim. E isso é um tipo de percepção que as pessoas, assim, a partir do momento que elas começam a ter e observar, elas vão começar a olhar o seu comportamento e saber como lidar. Nesse caso, qual que seria a melhor pessoa para colocar? O AN, o adapta e negocia, porque ele vai cuidar das relações. Entendi. Consegue agora, começa a perceber isso, né? Pois muito bem. O outro tipo de pessoa é o DA, que é o dá e apoia. O foco dele são pessoas. Ele gosta das pessoas, ele cuida de pessoas. A vida dele é voltada para as pessoas. Ele é do tipo... tem dois colegas de trabalho, o chefe passou a minha incumbência e passou a incumbência do meu colega. Eu já terminei a minha e estou vendo que o meu colega não terminou. Você é prestativo. Eu vou lá e faço por ele. Vai lá e faço para ele. Para o chefe não brigar com ele, porque ele gosta da pessoa. Então ele sabe que a pessoa então aquela pessoa gosta de ajudar. Está É o ajudador. Pronto, o ajudador. É o ajudador. Essa palavra ninguém esquece. Então ele é o ajudador. Ele é o ajudador. O TC é controlador, existe muito, né? Isso. Tem. E o adapta e negocia é o equilibrado, que gosta. É o adaptador. Né, que se adapta. Adaptador. Exatamente. Entendi. E ele é o ajudador. É o ajudador. E o TC é o controlador. Controlador. E o MC é o cuidadoso. É o que mantém e conserva. É aquela pessoa que ele é organizado, é aquela pessoa que é sistematizada, que é metódica, que gosta das coisas nos seus devidos lugares, no seu horário normal, na sua forma normal, na sua forma de agir. Por exemplo,
para cuidar do programa aqui, tem que ter alguém que faça esse papel, porque ele tem um determinado horário para entrar na grade, ele tem um determinado horário para terminar, ele tem os blocos que tem... Ele não se adapta. Ele não se adapta, ele tem aquele horário e tem que seguir, tem que cumprir aquele horário. Sim. Não tem como, vamos fazer um programa agora de 3 horas, né, se na grade não comporta, a não ser que a grade comporte. Sim. Né, por exemplo. Mas ele é esse tipo de pessoa. Então nós temos aqui 4 forças equidistantes que elas são equilibradas. Todos nós temos estas 4 forças. O que acontece é que, normalmente, 2 delas são as mais destacadas. Quais? Depende, é individual, depende de cada pessoa. Então, assim, cada pessoa tem isso mais aparente. Exatamente. Então, na sua personalidade. Por exemplo, a minha é o TC e o AN. Você é controlador, Campelo? Eu tenho essa questão de metas, resultados, objetivos, Sim. propósitos. Eu tenho isso dentro de mim. Em você. É forte. E o adaptador, que são as relações, o envolvimento com pessoas, essa questão de estar com pessoas, de conversar com pessoas. Eu tenho essas 2 forças equidistantes. Sim, olhando as 4 opções, eu também diria, se fosse fazer uma avaliação em mim, seria também. Também essas aí. Sim. É. Eu não sou muito de metódica Uhum. e não sou muito de cuidar também. O ajudador, né? O ajudador. O ajudador não sou eu, sabe? Eu, por exemplo, nas equipes que eu monto, que eu trabalho, seja em grupo social ou até na faculdade, eu sempre procuro alguém que é MC, que mantém e conserva, que é aquela pessoa que, por exemplo... Eles são necessários. Todos, muito todos. necessários. Todos. Todos são necessários, todos é são. verdade. Exato. É aquela pessoa que é a metódica, é aquela pessoa que vai, Campelo, desce para o chão, aterriza, coloca os 2 pés no chão, vamos começar por onde? Por onde que nós vamos começar? E o lidar, o saber na realidade que cada um é diferente e tem uma tendência de personalidade, seja controlador, seja ajudador, adaptador, é você ter a humildade de entender e para você se relacionar com essa pessoa, né? Porque as pessoas têm essa dificuldade quando Sim. são com... Um tá falando uma coisa e eles não conseguem se entender. Por exemplo, o adaptador fica bravo com o controlador ou com o metódico. Metódico, exato. Não é verdade? Uhum. Ele se adapta o tempo todo. Agora, aquela pessoa que precisa ter aquele planejamento, cumprir a risca, sufoca outra pessoa. Agora, você tem que entender que é necessário. Sim, todos são necessários porque tem a sua força. Por isso que isso aqui, desse trabalho, é que fala que a sua fraqueza é o uso excessivo da sua força, que a gente vai falar isso. É bem por aí. Exato. Vamos lá, só quero repetir o tema. A sua força... A sua fraqueza é o uso excessivo da sua força. A sua fraqueza é o uso excessivo da sua força. Exato. E você vai exemplificar Vou. isso. Mas é depois do intervalo. Vamos aproveitar esse gancho. Chamar o intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta. Estamos de volta, iniciando essa segunda-feira, já primeiro bate-papo com você, Carlos Campelo, com esse tema que ajuda muito nós termos essa percepção de identificar quem somos nós, né, Campelo? A maneira que a gente prefere se comportar, Isso. quais são as nossas preferências, né? É quando você identifica uma força a mais. Com que certeza. você tem Exato. para saber se relacionar, né, Campelo? Até você e achar o tom certo. Exato. É algo até, por exemplo, dentro da organização ou dentro de qualquer trabalho que você estiver envolvido, você saber qual que é a sua força e qual a força que você ainda precisa para desenvolver melhor aquele projeto. Quando você detecta isso, poxa, você combina com as pessoas, é legal porque a força de ambas as pessoas, ou se for 4 pessoas ou 8 pessoas, né, porque cada um tem a força mais exacerbada, que mais aparece, quanto mais você tiver essas questões bem determinadas,
bem orientadas, bem sapientes do seu autoconhecimento, né? Fica muito mais prático, as coisas acontecem com mais harmonia. E lógico, como você falou, eu tenho que me conhecer e saber dos meus pontos que eu preciso melhorar. Com certeza. E precisa se conhecer, né, Campelo? Essa vontade precisa estar dentro de todos nós. Aí esse ano 2022 ele é propenso para isso, né? Você falou, né? Tem toda uma questão de numerologia. Exato. Desenvolvimento 2022. Dá o número 6. 6. 2 mais 0 mais 2 mais 2. Exato, 6. Exatamente. Que é todo um desenvolvimento emocional. É um ano propenso para o desenvolvimento emocional. Olha só. E familiar também. Familiar, lógico. Nossa base. Exato. Campelo, vamos exemplificar lá? Vamos. Eu trouxe aqui, Elga, até vários exemplos. Porque é uma ferramenta excelente para dar feedback. Né? Dentro das organizações. Por exemplo, você não vai falar para a pessoa que, olha, você tem um comportamento inadequado, ou você tem um defeito. Até eu não gosto de usar essa expressão, né? Eu falo assim, a gente tem processos de melhoria, não defeitos, né? Então, mas vai procurar na bibliografia, está escrito lá a lista de defeitos, né? Você não vai falar para a pessoa que ela tem um defeito. Você vai falar? Você falar, olha, você está usando a tua força de uma maneira exacerbada, de uma maneira exagerada. Você está usando a sua força de uma maneira inadequada. Por exemplo. Perfeito. Vou dar um exemplo aqui. Né? Se eu quero falar para a pessoa, se a pessoa tenha esse comportamento de ser exibido. Sim, lógico, seria ofensível de cara. Você é exibido. Exibido. A pessoa já, tipo assim, já começa a estar na defensiva e já não gosta. O exibido é o uso exagerado da força inovador. Olha, eu vejo em você uma pessoa que gosta de inovação, uma pessoa inovadora. Porém, o uso exagerado da inovação pode transparecer para outra pessoa que você é exibido. Entendi. Né? Isso aqui está no controlador, isso aqui é uma força do controlador, a questão do inovação. O controlador, ele tem... Tem várias aqui, ó. Ele é líder, ele age rápido, ele é inovador, autoconfiante, renovador, tem vários. Corre risco, persistente, rápido, lutador. Várias qualidades. São várias qualidades. Mas o uso excessivo dessas qualidades, isso pode levar ele a ter resultados não esperados, resultados que não desejados por ele. Por exemplo, ele é uma pessoa que gosta de renovação, ele gosta de coisas novas. Sim. Se é a pessoa que só gosta de coisas novas, exageradamente de coisas novas, o que vai passar para as outras pessoas? Que ele é contra a tradição, que ele é contra o processo que foi colocado, que ele quer sempre mudar. Ele não consegue se adaptar, não consegue seguir um plano, não consegue uma padronização. Por exemplo, pega uma pessoa que tem essa força e coloca com um MC, que é mantém e conserva, que é o cuidadoso. Por exemplo, ele é uma pessoa extremamente específica. Ele é específico, ele tem essa força, né, de ser específico. Eu preciso de alguma coisa que precisa um rigor de detalhes. Eu vou pegar uma pessoa que é cuidadosa. Entendi. Cuidadosa, né? Pessoa que, porque ela é específica, ela vai me dar, eu preciso de um número, ela vai me dar este número. Entendi. Exato. Agora, se ele for específico demais, né, ele vai se tornar pouco criativo. Entendi. Imagina, então, uma pessoa que é cuidadosa com uma pessoa que é controladora. Se eles não tiverem consciência das suas forças e do uso excessivo das suas forças. Um vai ser exibido e o outro vai ser pouco criativo. Vão se debater. Com toda certeza. Não vai ter uma relação, não vai ter um trabalho conjugado. Eles nunca vão, como é que eu posso dizer? Eles não vão concordar nunca. Dificilmente vão concordar. Se não tiver essa autopercepção. Ter opiniões diferentes. Exato, Elga. É conflito direto. Exato. Então vamos falar aqui as forças. Do controlador, líder, age rápido, inovador, autoconfiante, como alguns exemplos, né? Mas o uso excessivo do autoconfiante, ele se torna arrogante. O uso excessivo do inovador é exibido. O uso excessivo de agir rápido, impulsivo. O uso excessivo de ser líder, dominador. O cuidadoso,
Ele é específico, é econômico, é prático, é analítico. Específico, como eu falei, pouco criativo. Econômico, ele pode ser o uso excessivo avarento. O famoso mão de vaca. Olha, esse avarento não dá, Pois né? é, mas ele tem uma força que é econômico, Sim. saber controlar a parte financeira. Ele tem essa questão dessa força. Por exemplo, ele é lógico, mas se ele for lógico demais, ele passa a ser insensível. Ele passa a Olha. parecer essa questão dele insensível. Entendi, Na verdade, ver as coisas com muita lógica e passa isso. ter uma certa frieza. Aham, exatamente. Entendi. Mas é necessário, é uma força necessária para a gente conjugar qualquer verbo, qualquer ação, qualquer atitude, seja no plano familiar, social ou no trabalho. O ajudador, que você falou que você acredita que não seja. Eu quero saber, Ó, agora estou curiosa. dedicado, atencioso, generoso, delicado, idealista, porém o uso exagerado das suas forças, atencioso. Se ele for atencioso demais, ele passa a ser solícito demais. Sim. É aquela pessoa que parece Tá à que disposição sempre. perde até a própria Sim. identidade. Ele perde até muitas vezes a credibilidade Sim. naquilo que ele vai falar. Porque ele, como ele é cuidadoso, ele não vai querer te ofender. Ele vai até Passivo demais, muita vai passividade. e concordar com tudo Entendi. que a outra pessoa quer. Então ele tem isso, servil, solícito demais, que se anula, omisso, autodepreciativo. Na verdade, é o uso exagerado das forças dele. E o adaptador, que é aquele que gosta das relações, ele tem a força de ser flexível. Mas se ele for flexível demais, ele se torna inconstante. Uma hora ele está com um, outra hora ele está com outro. Outra hora aí ele volta para o 1, aí ele se torna inconstante, você é uma pessoa Sim. assim, ele está em cima do muro, né? Qual que é a opinião verdadeira dele? Ele está sendo verdadeiro comigo? Né? Porque como ele gosta de manter as relações, muitas Ele vezes sempre, né, ele vai flertar nos dois lados. Se ele não tiver um posicionamento dele, da ideia dele, e começar simplesmente a ir para um lado e depois ser tendencioso para o outro, as pessoas vão observar, essa pessoa aí é inconsistente, né? Entendi, É não confiável. Por exemplo, ele tem estilo jovial. Jovial? Exato. Eu quero ser o adaptador. Adorei. Pois, mas se ele for jovial demais, ele passa a ser infantil. Infantil. Sim. Começa a fazer, sabe, aquelas brincadeiras exageradas. Sem graças, na verdade. Passa a ser sem graça no Sim. momento errado, sabe? Com certeza. Ele é uma pessoa entusiasmada, ele tem essa força, mas usando exageradamente, ele passa a ser agitado, sabe? Não para, Inquieto, vem pra cá, né? inquieto. E muitas vezes os pais olham para os filhos e vê os filhos super agitados. Hiperativos. Já quer dar um remedinho. Já quer dar remédio. Muitas vezes a pessoa, ela está estimulada, ela é vibrante, ela é entusiasmada e ela está gostando de fazer alguma coisa, né? Aí tem que saber controlar, né? Saber trazer para o equilíbrio. O primeiro passo, por tudo que você está me falando e eu refletindo aqui, sabe, me percebendo diante de toda essa informação, o primeiro passo é você saber quem você é. Qual o comportamento que você tem, que é Porque da sua preferência. Em determinados momentos da vida, no seu cotidiano, na sua rotina, você sai um pouquinho fora do tom, às vezes, né? Sai, Olga, sai. É natural isso acontecer. E dentro desse estudo ainda tem mais. Tá? Além de ter esses 4 perfis, quando a pessoa está sob pressão, né? Porque uma coisa é o seguinte, olha, 31 de dezembro de 2022, eu vou passar o Réveillon. Sim. Hoje, daqui para 31, eu tenho tempo de sobra para pensar nisso. Mas se hoje for dia 30 e amanhã é dia 31, o tempo já se torna escasso, então eu já vou trabalhar sob pressão. O meu comportamento, a forma que eu interajo, muda. Muitas vezes, Elga, a pessoa, no seu equilíbrio emocional, ela é TC, ela é controladora. Ela gosta de trabalhar com metas. Mas se ela entra em alguma desarmonia emocional, algum desequilíbrio, fica estressada, o tempo fica curto, fica escasso, que a gente fala da parte inferior do estudo, ela pode se transformar num MC.
Entendi. Então, cuidadoso. tudo depende da situação que ela se encontra. Tudo depende da situação. Aí entra aquela questão das relações. Muitas vezes a pessoa na relação conjugal, controla o outro. Sim. Né? Se ela perdeu o controle, ela, vamos descer aqui, vamos discutir a relação? Discutir a relação é manter em conserva. Vai querer conversar sobre isso. Ou vai descer para adaptar, para cuidar das relações. Muda a nossa perspectiva e muda a nossa forma de enxergar. O interessante disso, até para as empresas que trabalham com feedback, é a forma que eu tenho como passar para o meu colaborador de um feedback positivo de um comportamento dele que está sendo inadequado na empresa, para o meu filho, para dentro da parte social, de uma forma que a pessoa ela vai receber aquilo com muito mais, assim, olha, você tem essa força. E você vai atingir o objetivo, né, Campelo? Se você está querendo dar esse feedback, você quer ajudar a pessoa. Sim. Esse é o objetivo. Exatamente. Se você não souber como fazer isso, a pessoa já não vai receber e o objetivo é frustrado. Entende? Ela já vai olhar isso como algo negativo. O que você está falando que eu sou exibido, já vai se fechar. Perfeito. Não vai conseguir nem perceber isso. E tem também, Elga, as conjunções entre as áreas. Por exemplo, se pega uma pessoa que é TC e MC, toma e controla, né, e mantém em conserva. Ela não quer saber de nada das pessoas. Não tem nada de pessoa e nem de relação. Ela vai passar por cima das pessoas. Ela vai atropelar as pessoas, não quer nem saber. Olha, você não está dando um recado? Tchau. Está demitido, contrata outra. Não, mas essa pessoa ela depende desse salário. Essa pessoa tem filho. E eu com isso, né? E eu com isso. Nem quer saber dessa situação, não tem nada a ver. É isso aqui que vale, né? Ou se a pessoa for adapta e negocia e dá e apoia só as pessoas, né? Aí tem um resultado, tem uma entrega para fazer. Não, coitado, ele não está tendo tempo, coisa parecida. Você percebe que tudo é uma engrenagem. Que a gente entendendo o funcionamento da minha engrenagem, eu vou saber me posicionar no mundo. Perfeito, Campelo. E eu espero que as pessoas que estão nos assistindo tenham compreendido a importância que tem isso para a nossa vida. E Elga, se quer saber mais sobre isso, tem no meu site disponível todo o estudo. Falando do seu site, tem algum testezinho lá pra tem, gente? Tem? Ai, adoro os seus testes, Campelo. Tem inclusive este teste lá. O teste para você identificar as suas forças. As suas forças. Perfeito, o site está aí do Campelo. Eu mesmo vou lá checar se eu sou adaptadora, se eu sou controladora. Campelo, adorei nosso início de semana, sempre com ferramentas que acrescentam na nossa vida. Essa é a maneira mais fácil e simples de sintetizar esses nossos encontros, viu? Adorei. Eu que te agradeço, a gente segue no firme propósito, né? De iluminar caminhos, para as pessoas conseguirem terem seus caminhos de luz para aquilo que elas mais desejam na sua vida. Adorei e até a próxima, Campelo. Até a próxima. Mas o Elg, você continua, nós vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e voltamos já já. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sempre muito interessante, porque estamos recebendo hoje, mais uma vez, o Dr. Igor Vilela, fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia e leitura biológica, que vem dando um show aqui com muita informação e mudando a percepção das pessoas, né, doutor, em relação a olhar o corpo integralizado de uma forma mais ampla e abrangente. E olha, eu sempre te agradeço por estar aqui com a gente mais uma vez, transmitindo todo o seu conhecimento. Muito obrigada. Elga, mais uma vez eu que agradeço, né? Feliz 2022 Feliz pra 2022! Você. Todos estão nos assistindo. O doutor voltou, era 2021 ainda, né? Sim. Já ultrapassamos aquela barreira? Já ultrapassamos a barreira 2021, né? E o 2022 aí veio com bastante surpresas, né? É verdade, Bastante doutor. Olha, se nós formos elencar
tantos assuntos e tantas questões que eu quero te perguntar. Estamos em um momento assim delicado. As pessoas falamos no último bate-papo aqui em nosso estúdio, nós falamos da questão da ansiedade, né? Que as pessoas têm com essa virada de ano, com aquela expectativa que ela tem de um ano novo, ela coloca a pressão que ela tem que realmente resolver tudo, porque o ano está acabando ou que vai começar um novo e você tem que mudar. Então, essa pressão é um gatilho, desencadeia várias questões que atacam a sua saúde, né? E você adoece ou tem aquela questão de alimentar o estresse, né? Sim, né? Como sempre, você toca em pontos bem específicos, né? É a vivência, doutor, e conversar, saber. As pessoas geralmente, eu convivo com muita gente, então você ouve muito, sabe? As reclamações, o que a pessoa está ali sentindo naquele momento. E aí eu ouço o doutor Igor Vilela falando de um outro lado, eu falo, meu Deus, é isso aqui que eu preciso transmitir para as pessoas, aproveitando a nossa audiência, né, doutor? Por isso que a gente agradece a você, a TV Pantanal, nossos telespectadores, por quê? Porque é isso, né? A gente vem falar um pouquinho do que a gente foi buscar um pouco, né? Novamente voltando aqui, um pouco diferente, um outro tipo de abordagem, né? E nada mais, como você falou, que foi isso, o pessoal no fim do ano tentando concluir aquilo que conseguiu, que não conseguiu, e infelizmente, né, gente, pro corpo é só virar, é só um dia pro outro, né? Pro corpo é assim, mas pra pessoa não, né? Então, e aí ela entrou num nível que ela estava saindo do estresse ou resolvendo as coisas, mas naquela ansiedade, e claro, ela foi divertir, relaxar, e o corpo, quando ele tá na fase que a gente fala resolutiva do conflito, é a hora que vem sinais e sintomas. E aí, claro, que culmina, né, e combina do que está acontecendo. Todo mundo falou assim, mas e aí, voltou de novo, vários casos do Covid, vários casos da nova gripe. Associações agora, tem gente que está com gripe, Covid, dengue, que está acontecendo com o mundo, doutor. E assim, o corpo, quando ele entra nessa fase de tipo relaxamento, é quando começa a sair sinais e sintomas. E aí, claro, as pessoas relaxaram, né, nesses dias, né? Sim, em vários sentidos. Em vários sentidos, né, que é normal. Porém, o corpo tem as informações dele. E dependendo de cada pessoa, cada informação será dada. É o que a gente fala, proporcional à sua massa do conflito, proporcional ao que você viveu, né? E claro, e tá muito típico de muitas pessoas ligando no consultório e falando, doutor, eu tô com a gripe, mas eu fui lá, fiz o PCR, fiz outros e não estou, né? Ou até estou, o que eu devo fazer? Eu falo, nesse primeiro momento, vamos tomar os suplementos da área da ortomolecular, vamos tomar vitamina D, quercetina, né, vitamina C. É o que a gente passa já do nosso consultório, como a gente já vem fazendo isso. É um procedimento que o doutor já vinha adotando. Já tem 2 anos que eu faço isso no meu consultório, graças a Deus, não perdi nenhum paciente, né? Então, assim, claro, cada caso é um caso. Um paciente que já é meu paciente, eu consigo fazer isso com ele. Lógico, já está por dentro de todo o histórico. Um paciente novo, eu falo, olha, tem que ir para uma consulta. Vamos né? dar uma Eu tenho que olhar, lógico. Porque não tem como. Eu lembro uma vez que o paciente falou assim, eu tenho isso. Eu falo, na visão da leitura biológica é isso. Não, o senhor acertou, agora como corrigir? Fala, mas não, você tem que ir no consultório, que eu preciso saber como que você tá, como que é. Porque muitas das vezes, com essa modernidade, as pessoas falam assim, não, resolve aí o problema, né? Não é que a gente não sabe. É uma tendência do mundo, né? Quererem tudo para ontem. E aí a gente tem um pouco esse cuidado, porque nós estamos trabalhando com uma vida. Lógico. E com cada um é diferente. E eu sempre venho bater nessa tecla, né? Cada caso é um caso, cada indivíduo é único. Não tem como. Para o que a gente trabalha, é assim. Né? Doutor, sabe, e é interessante, eu sempre que tenho a oportunidade, venho conversando com vários profissionais maravilhosos que transitam aqui em nosso programa, assim, sempre comprometidos, assim, com toda a informação que traz. E eu nunca acho muito bater nessa tecla, para as pessoas entenderem que cada indivíduo é único, né, doutor? Sim. Sim, e me desculpe, mas tem muitos casos que querem ainda tratar todo mundo como um todo. Né?
Não está errado, mas a gente está vendo que a medicina está mudando, que a saúde está mudando. Quando a gente fala medicina, a gente fala geral, né? Sim. A saúde está integral, cada indivíduo é um. Por exemplo, ontem me ligou 2 pacientes, né, que a gente retorna nos nossos atendimentos, e aí falou, doutor, eu tô com esse sintoma e esse sintoma. Os 2 estavam lá com positivado Covid, positivado gripe. H2N3, H2N3, eu acho. H3N2. H alguma coisa. H alguma coisa, né? Que é só a sigla. O negócio é o mesmo, né? E aí, falei, olha, você vai tomar isso, isso e isso. Ah, mas o meu filho também, eu posso dar a mesma coisa? Não. O seu filho eu não conheço. Então, seu filho, ou a gente faz uma consulta com ele online, ou você tem que falar para ele para eu ver o que eu posso te ajudar. Posso dar a mesma coisa? Não. Não posso. Ah, mas ele tem, né, já é adulto. Não dá, dona. Gente, como o ser humano é assim, né? Sempre quer olhar para qual é o tratamento. Isso aí é comum. Ah, a minha amiga está fazendo um tratamento assim, eu vou fazer também. Ela está tomando um remédio assim, eu vou tomar também. Deu certo para ela, vai dar certo para mim. Pode. Talvez. Pode porque dentro de uma faixa etária, os produtos ele tem que fazer assim, 60% ele tem que resolver. Sim. Mas tem casos que não resolve, gente. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum mesmo. Por isso que existem os profissionais habilitados para isso. Lógico, que fazer aquela fiscalização na pessoa, entender o organismo, o que está acontecendo, principalmente porque agora, conversando com o doutor, eu vejo o quanto de desequilíbrio o organismo pode estar, né? Sim. E que muda muita coisa. É o que a gente fala, né? Graças a Deus a gente tem essas ferramentas que eu consigo ver se é somato emocional, Sim. Se o desequilíbrio do corpo, do órgão, das funções está por questão somato emocional. Se o desequilíbrio está fisiológico, uma deficiência de vitaminas, de minerais, como nós falamos do equipamento que a gente trouxe da França, que é o OligoScan, né? Que foi muito bem falado, né? Com certeza. E a gente conseguiu revolucionário mostrar para a população, né? E precisamos continuar mostrando. Quem não teve a oportunidade de assistir a entrevista, vamos dar aí uma recapitulada em relação a essa oportunidade, porque é uma oportunidade, né, doutor? Claro. Que o senhor trouxe aqui para realmente ter essa clareza em relação a como está o estado do corpo da pessoa. Sim. Então, o OligoScan, ele tem essa capacidade de verificar, né? Minerais, elementos, vitaminas, metais pesados, estresse oxidativo do corpo. Então, isso dá uma ferramenta para a gente, dá para a gente analisar o paciente já como um todo. E claro, como eu detenho a parte somato emocional, eu consigo corrigir. E se precisar passar algo para o nosso paciente, a gente também consegue fazer. Então, quando a gente faz essa integração, essa integralidade no paciente, a gente potencializa os resultados. Então, por isso que, graças a Deus, nós temos bastantes resultados, né? E vamos para 2022 aí, numa casa de 25 mil pacientes atendidos já. Olha só, doutor Então, Igor. Assim, graças a Deus dentro da metodologia científica, a gente fala que é um P favorável. E né? olha, falar de favorável, olha, nada melhor que um paciente satisfeito, né, doutor? Sim. Tem muitos testemunhos em relação ao seu tratamento, Sim. à sua visão, à sua especialidade, à sua abordagem, sim, que realmente transformou a vida das pessoas. Doutor, estávamos falando do OligoScan, né, que faz essa vistoria aí no corpo e vê se está equilibrado ou o que está faltando. Uhum. Me chamou a atenção a questão da imunidade. Certo. Que eu acredito que tem uma relação direta. Mas vamos dar uma seguradinha, vamos chamar um intervalo, mas calma aí, antes tem um recadinho especial para vocês. Você está naquele momento tentando emagrecer ou isso sempre te acompanhou durante toda a sua vida? Então, atenção ao VT. O NutroSlim foi especialmente preparado para a perda de peso, devido ao seu efeito termogênico, acelerando o metabolismo, a queima de gordura, auxiliando na melhora do sistema digestivo e com efeito detox do fígado. O NutroSlim conta com a combinação de 14 compostos que juntos formam uma grande equipe no combate contra a balança. Além de tudo isso, o NutroSlim é um ótimo regulador de apetite e também ajuda no controle da diabetes. NutroSlim é Nutrônica,
Nutrônica. Deixe a Nutrônica fazer parte do seu dia a dia. Estamos de volta hoje recebendo o Dr. Igor Vilela, mais uma vez aqui em nosso programa, sempre transmitindo muita informação e nós ficamos muito felizes, doutor. Finalizamos o bloco anterior, eu chamei a atenção para a questão da imunidade. Estamos aí com esse surto de gripe, Covid, dengue, muitas coisas que realmente a gente fica um pouco assustado, né, doutor? Fala, meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo, assim, nessa incerteza de uma doença, uma pandemia mundial, e, de repente, agora é um surto de várias outras gripes. O que está acontecendo com o mundo, doutor? É tudo ligado à imunidade? Sim e não. Sim e não. Sim e não. Por quê? Claro, voltamos a dizer do que a gente já vem falando em alguns dias, em alguns programas. O estresse faz o nosso somato emocional mudar, o nosso cérebro mudar, a forma dele pensar. E quando a gente mexe nesse eixo que a gente chama hipófise, tireoide adrenal, que é o eixo do estresse, muda também o nosso sistema imunológico. Então, isso é como se fosse uma cadeia. Sim. Né? Então, claro, se eu tenho uma alteração somato-emocional por estresse, por alguma questão, a sua imunidade ela vai alterar. E aí, claro, né, para a medicina clássica, para a medicina tradicional, esses sistemas Covid, dengue, gripe, delta, micron, a junção disso tudo, né, cola. E aí, claro, você teve isso por causa do vírus. Não. Mas, primeiro, tem pessoas que não pegaram Covid e não vacinaram. Sim. Não é difícil encontrar. Não é difícil encontrar. Mas por quê? Como que é o estilo de vida? Como que é essa pessoa? Como que pode ser essa pessoa? Eu não estou aqui falando que não tem que tomar vacina, ou que tem que tomar, ou que não. Sim. Eu estou dizendo que... Cada caso é um caso. Cada caso é um doutor? caso. Mas como que o corpo reage? Doutor, eu tipo assim, sou muito curiosa, então Sim. geralmente quando a pessoa manifesta que não pegou Covid e não vacinou, eu sempre dou uma fiscalizada, uma perguntadinha, né? E aí, mas como é que é? O que você tem feito? Geralmente está aí em uma rotina de cuidados com a sua imunidade, tomando, fazendo suplementação, a pessoa realmente está se cuidando. Foi isso que me chamou a atenção em relação à imunidade. E o estilo da vida da pessoa. O estilo da vida, lógico. Né? Não... Como que a pessoa vive, como Sim. que ela é. Né? É o que eu sempre digo, né? O cara mais famoso da Bolsa de Valores, né? O Warren Buffett, né? Como que é o estilo da vida do cara? Quanto tempo que ele vem atuando em bolsa? Não foi do dia para a noite que ele chegou onde chegou. Sim, claro. Não é? Sim. Silvio Santos... Não chegou... Não existe milagre, né, doutor? Não, então, claro, eu aqui tenho um estilo, você tem um outro estilo, os nossos telespectadores têm um outro estilo. E, claro, cada pessoa é diferente. É diferente. Então, teve gente que tomou vacina e pegou Covid 2 vezes no meu consultório. Teve gente... A pessoa chega lá, mas doutor, como assim? Eu já peguei, já vacinei e tô de novo. Teve gente que vacinou do Covid, vacinou da gripe, vacinou tomou o Tamiflu, tomou os negócios tudo preventivo e foi lá e deu de novo. Por quê? Então, esses questionamentos a gente traz para a população, não é querendo discriminar nada, é só dizer que cada pessoa é diferente. E que cada um tem que olhar de uma forma diferente. E é isso que a gente faz no consultório. Por isso que eu sou aquele que venho falar mesmo. Eu tento buscar, né? Se eu tivesse a metade que o Warren Buffett, eu tinha um centro específico no Mato Grosso para fazer isso, mas eu não tenho. Sim. Mas o que eu posso, eu tento buscar agora. Por isso que eu falei, eu trouxe um equipamento que você vê no consultório. Você não precisa tirar sangue, você não precisa ter dor, mas que a gente já consegue olhar, falar, isso aqui tá assim, seu corpo tá assim. Seu corpo não, está com falta disso, está em desequilíbrio com isso.
E eu fui buscar mais ferramentas, porque, claro, tava faltando. Eu falei, cara, eu tô corrigindo só o somato emocional, mas tá faltando uma vitamina no cara, porque também precisava. Porque não é... Claro, você tira o somato emocional, você corrige a emoção, você corrige a percepção de vida da pessoa, o jeito da pessoa viver, o jeito da pessoa ver a vida. Mas, às vezes, precisa do quê? Precisa do suplemento. Sim. E é isso que a gente foi tentar buscar. E é isso que eu fico batendo na tecla desde março de 2020. Doutor, essa visão, principalmente com o OligoScan, você evita muitos problemas futuros, né? Desenvolvimento de doenças, justamente identificando ali o que está acontecendo, qual que é a deficiência. Porque eu consigo, é o que a gente falou, a gente já conseguia dar uma olhada com a micro. Porque Sim. a gente vê, olha, o seu corpo está tendo muito desequilíbrio desse órgão aqui. Na micro a gente consegue ver. Mas como eu falei para vocês, nós no Brasil somos muito palpáveis. Nós queremos ver as coisas. Sim. Podemos falar brasileiros, né? Não, mas os brasileiros. Porque os brasileiros lá fora são mais assim, ver para crer. Lá fora não é tanto assim. Não é tanto assim? Lá fora eles falam, faça e é isso. Ponto. Aqui a gente tem que provar o que a gente está fazendo. Sim. Você está com deficiência aqui. Agora você fala, você tem deficiência disso e disso pelo seu sintoma. É igual... Isso é cultural, né? Você foi no posto de saúde, o médico não te deu uma dipirona, eu trabalhei 15 anos... Eu tenho que sair com alguma coisa. Eu trabalhei 15 anos no serviço público, né? Fala que aquele cara é ruim. Não me deu nada. Né? Sim, então, tem que prescrever, doutor. Porque é uma cultura. Sim. É uma cultura. E, claro, o Brasil mudou muito. E eu falo que o Covid e essas doenças fez as pessoas alertarem que só remédio não funciona. Se você não mudar o seu estilo de vida, se você não mudar o seu jeito de ver, o seu jeito de pensar. Então, eu falo que não foi ruim tudo que aconteceu. Fez as pessoas acordarem. Sim. E aí vamos fazer um trocadilho, né? Será que tem muitas pessoas que ainda estão na Matrix? Ou será que tem pessoas aí que já conseguiram sair dessa Matrix? Muita gente, eu acredito que deu uma acordada, né? Sim. E a gente torce que sejam muitos. Sim, é isso que eu venho, por isso que a gente fica feliz de estar aqui no seu programa, porque a gente consegue levar isso para mais pessoas. Falar para mais gente. Para mais gente. Com toda certeza. E é uma... As pessoas irem aos poucos, porque eu acredito que toda mudança, ela acontece aos poucos. E toda mudança gera consequência, né? Afinal, existem crenças, fatores limitantes, que é isso que a gente vê no consultório muito. Né? A gente vê muito. E como que mudou? Como que as pessoas... Se você falasse assim, Elga, você toma selênio, zinco, há 3 anos atrás? Às vezes você falava assim, não, doutor. Mas se eu falar... Nem sabia que precisava, né? Mas se eu falo hoje, você toma um zinco, selênio, opa! Tô ligada. Né? Falou, olha, tá lá, tomo todos os dias. Isso é verdade, não, eu realmente estou compartilhando algo. Sim. Antes eu não tinha essa atenção. Por quê? Você não é da área, você é de outro ramo, e o que você às vezes via era algo que era mais dentro da sua linha. Claro, é diferente da gente que vem fazendo isso há 10 anos. Sim. No entanto, que o doutor já compartilhou aqui a informação de que não perdeu nenhum paciente. Sim, graças a Deus. E todos os pacientes, naquela época de incerteza, que ninguém sabia tratar, o senhor teve uma metodologia, desenvolveu e aplicou e deu certo, né, doutor? Eu falo que não foi assim, eu falo que tudo tem coisas por trás, né? Eu falo que, graças a Deus, primeiro é a força divina, é o jeito que a gente conduz os nossos pacientes, é o jeito que a gente olha para eles, é o jeito que a gente trata eles. E a gente vê nos olhos dele, sabia as angústias. Então tinha paciente que ele falava, doutor, eu tô com medo de morrer. Eu falava, calma, isso dentro da visão é assim, assim, assim. Agora vamos tentar fazer isso, vamos tentar isso. Teve casos que eu fiquei 2 dias conversando com o paciente, 1 semana, 1 mês, mas é a forma que a gente conduziu. Sim. E isso faz a diferença. Porque, claro, eu só podia fazer uma coisa nesse momento, era falar, mandar zap e prescrever à distância.
Nesse momento era o que eu podia fazer. Sim. E existiam alguns casos que eu falei, não, pode vir no consultório aqui que eu vou dar uma... Não vou não, doutor. Eu falei assim, não, pode vir que se tiver aqui... Porque estava muito forte a pessoa. Entendi. A gente sabia que era emocional. Quantos pacientes que eles estavam sem sintomas? Sem sintomas nenhum. E eu falando, ó, toma isso aqui, toma isso aqui, toma isso aqui. Quando ele foi lá, fez o teste e deu positivo, 5 horas depois ele estava num tubo. Meu Senhor. Aí você vai falar que isso é fisiológico? Nunca. Isso é somato emocional. É verdade. Mas isso acontece com a gente, às vezes, diariamente. Quando você não sabe de algo, de repente você fica sabendo, já muda. Você é pego de surpresa. E o que a gente diz na leitura biológica, os conflitos são circunstâncias que nós somos pegos de surpresa. Porque aí é a diferença que a gente fala de conflito biológico, que é o que a gente trabalha, de conflito psicológico, que é o que a gente não trabalha. Porque o conflito psicológico é aquilo que você vive todo dia. O conflito biológico é isso, é quando você é pego de surpresa. Nós somos pegos de surpresa no dia 20 de março de 2020. Toma um lado, pum, ninguém sai mais de casa. Foi realmente uma surpresa. Eu atendi uma paciente da Espanha semana antes do recesso. O caso dela foi diferente. Todas as datas dava janeiro de 2020. Porque na Espanha começou a fechar em janeiro de 2020. Sim, lá começou bem antes. Bem antes. Então, todas as datas, todas as questões do corpo me dava janeiro, dezembro, janeiro. Na leitura biológica? Na leitura biológica e na micro. Qual a diferença? A cultura era uma, o local era outro e o tipo vivido era outro. Porque ela queria vir para o Brasil, mas não podia. Sim. Porque a mãe mora aqui. E ela já mora há muitos anos na Espanha. Lógico, né? Então, devia estar desesperada para vir. Para você Sim. ver como que cultura, localidade, questões, percepção muda. Com toda certeza. Então, é isso que a gente vem batendo muito aqui na tecla. Que existe o fisiológico, existe a alteração, existe a doença viral, tal, mas tem algo por trás. Nunca anda sozinho. Nunca anda sozinho. Então, é esse despertar que a gente realmente precisa trazer ao conhecimento das pessoas, né? Que o corpo, aliás, eu acredito que o mais importante não está assim, não é visto aos nossos olhos, né, doutor? Ele está nos nossos olhos, mas é como a gente fala, né? Lembra que eu falei lá? O músculo, alguns órgãos, ele nasceu por último dentro da embriologia. Verdade. Então, quando já sai no corpo, é porque o negócio já está... É o último estágio, é já. O último estágio. A materialização. Isso, né? Então, assim, por isso que a gente tenta, claro, gente, prevenir, é um trocadilho já, né? Prevenir é melhor do que remediar. Porém, a gente aprendeu, né? Remediando, né? A gente vem muitos anos na vida só remediando. Você está com sintoma disso, você toma aquilo. Você está com dor tal, é tal. Apesar de que a tendência agora é a prevenção, né, doutor? A tendência é. Por quê? Porque se mudou os conceitos. Sim. Né? A gente fala muito assim que não é o quanto você bate, né? A vida. Mas é o quanto você aguenta apanhar. Né? Eu falo muito isso, porque, é claro, tem um ditado que fala, eu não sei falar muito bem assim, mas é assim, fala muito os caras de Dubai, né? Que são pessoas que ficaram ricos em muito pequeno tempo, né? Sim, se vou curto colocar espaço. Historicamente, mas o sheik lá, que é hoje o detentor lá, ele andava de camelo, né? Aí o filho dele hoje já anda de Mercedes, o neto anda de Ferrari, mas com certeza o bisneto pode andar de camelo de novo. Entendi. Por quê? O avô lá sofreu as adversidades da vida. Aí o outro já pegou mais fácil, e a nossa geração tá um pouco isso, né? Entendi, doutor. A nossa geração tá vivendo muito assim,
Não, os negócios também na mão, tal. Sim, um pouquinho, né? É um momento mais tranquilo, com muita informação, muita evolução, muita tecnologia. Eu digo a nossa geração, né? Porque eu sou da geração de 80, né? Ai, doutor, vamos pular a parte, né? Então, assim, a minha geração ainda teve que apanhar um pouco pela tecnologia. Sim. Agora, a geração de 2000, tudo na mão. Totalmente inserida. Tudo na mão, tudo Sim. na mão. Tudo é muito fácil. E você pode perceber que essas crianças de 15 anos, 16 anos, quando caem nas doenças somato-emocionais, estão piores que os adultos. Olha só, essa é uma pauta para o próximo programa, hein, doutor? Vamos já deixar essa questão, porque isso é muito importante. Doutor, sempre é um prazer ter o doutor Igor Vilela aqui, sempre com muitos questionamentos, muitos posicionamentos importantes que nos fazem refletir. E olha, na próxima visita aqui, eu quero abordar esse assunto que eu achei muito interessante. Com todo prazer, é um tema que eu gosto de falar muito, porque isso é muito comum no consultório, mas muito. Isso, assim, é impressionante. Quando a gente vai ver, a gente pega o estilo familiar, a gente vê que é uma geração criada totalmente diferente do que nós fomos criados. Totalmente. Isso é verdade. Totalmente, assim. E tem muita coisa para se trabalhar. Muita coisa, porque foi vista como assim, eu tive que me esforçar, então eu vou dar o que eu puder, eu vou dar tudo para a minha próxima geração. Isso é bom e ruim. Mas a gente fala no próximo programa. Doutor, sempre é um prazer tê-lo aqui no programa Elga e Você, e até a próxima. Muito obrigado, agradeço a você, um feliz 2022. Para nossos telespectadores também, feliz 2022, que seja de muita paz e luz. Sim, paz e luz. Imunidade. Esse a gente corre atrás. Com certeza. Obrigada mais uma vez, doutor. Obrigado. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Perdeu algo? Já está com saudade da gente? Atenção, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, deixe lá a sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo sensacional lá te esperando. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.